O laço while, ele é uma estrutura de repetição. É o que realmente nós podemos chamar de laço de repetição. Ele é utilizado para quê? Para repetir, enquanto uma condição for necessária, um bloco de código. E esse bloco de código vai ser colocado abaixo, depois da sua sintaxe básica. E qual é a sintaxe básica? É somente o while e a condition. A condition aqui, e isso é muito importante, vai ser um pequeno pedaço de código que você vai colocar e ele vai ter que retornar um valor booleano. Esse valor booleano tem que ser true ou false. Então, a condição que você colocar aqui, ele vai ter que retornar esse valor. Apesar de parecer simples, mas ele realmente é bem poderoso. Então, se você, por exemplo, colocar essa condição baseada em resultados que vêm com o laço, se você não prestar bem atenção ou errar o código, pode ser que isso trave o seu computador ou dê problemas futuros na execução do programa, por conta do mau uso, por exemplo, quando ele não para de simplesmente executar. Então, o while é a while e a sua condição. Então, vamos ter um exemplo básico aqui, utilizando um count. Nós vamos fazer o while e contar até 5. Então, você percebe aqui que vamos colocar uma variável count aqui. Igual a 0. E aqui nós vamos printar o resultado de count, da forma que já está aparecendo aqui. Ele vai printar o count, vai somar mais 1 à medida que ele passe no while. Para a gente deixar mais claro a visualização, vamos importar o time e vamos chamá-lo aqui e passar a condição a cada 1 segundo. E vamos executar. Ok. Então, a partir do 0, né, até o 4, quando ele cumpriu uma execução que é menor do que 5, então ele retornou um valor falso para o while. Então ele travou o programa. Vamos executar mais uma vez, agora em 5. Quando ele entendeu que não é mais um valor verdadeiro, não atendeu mais a condição, ele parou o laço. Vamos usar também um laço infinito. Como é que faz o laço infinito? É só passar o true direto para a condição. Então vamos aqui passar o true e vamos manter a nossa variável count aqui sempre incrementando e passando para a gente visualizar, passando a cada 1 segundo. Então você percebe que ele está executando e não tem como parar, teoricamente, só se eu pressionar aqui Ctrl C. Por isso que é importante sempre manter alguma condição para você travar o seu laço de repetição. Ele também pode ser usado com break, que assim com if break, você passa o while, se atender determinada condição, você trava o código. Por exemplo, vamos colocar aqui o count novamente. Count é menor igual a 10. Vamos printar e vamos dar uma condição aqui. Que condição? Caso o número for igual a 3, por exemplo, a 6,
para ficar um espaço maior, ele vai travar o meu código. E eu vou cada vez incrementando aqui. Então, eu vou dar um espaço, vou colocar if, vou dar um count aqui, colocar igual a 6. Se for, ele vai executar essa linha abaixo, senão ele vai passar. Então, vamos dar um break aqui. Então, a leitura do código ele vai passando de 1 por 1 até chegar ao 6. Se chegar ao 6, ele vai validar que o count é igual a 6 e vai dar um break. E vai parar o código. Ok. Ele verificou que é igual a 6 e parou o código. Nós também temos outra condição, que é o continue. O continue, e eu vou demonstrar aqui o que é um erro no código, que ele pode simplesmente travar a sua aplicação e prejudicar o loop por até você verificar realmente qual foi o erro. Aqui nesse caso, ele irá executar até o 6. Quando chegar no 6, ele vai dar um contínuo e vai pular essa linha de código aqui, onde nós temos increment. E somando, né, o resultado aqui. Então aqui tem o valor 5, ele vai somar com mais 1 fica 6. Ele vai passar por aqui, vai ver que é 6 e vai pular. Só que quando ele pular, ele não vai conseguir incrementar novamente. E vai ficar em 6 infinitamente. Então nós temos que trazer um jeito desse código aqui ser executado. Por exemplo, vamos executar agora. Ele vai parar em 6, vai permanecer. E vai permanecer até eu dar o comando para travar, não é? Esse código. Apertar o Ctrl C aqui. Vamos tirar o count daqui. E vou colocar aqui em cima. E vou deixar o continue. Aqui, ele não vai passar o sleep. E eu vou colocar o print aqui embaixo para a gente ver a variável passando aqui. No caso, ele não irá imprimir, né, o valor 6. Começou do 1, né, que ele somou aqui em cima. Pulou o 6 e passou direto. Até a variável de número 11, que foi quando ele travou por ser menor, teria que ser menor ou igual a 10. É claro que somando, né, aqui, porque ele passou aqui primeiro e depois somou mais um aqui e depois imprimiu. Então é dessa forma. O cuidado é pouco quando você for executar um código e tem que saber a sequência correta, né, de ser executado. Com o else, ele irá funcionar como if, baseando-se em um valor booleano. Então vamos apagar aqui. Vamos pegar o else, colocar aqui embaixo. O loop terminou. E aqui é a condição do loop, né? Qual é a condição? Print count mais 1. E aqui eu vou colocar o time sleep. Com time de 1 segundo. Ok? Então, quando isso aqui terminar, ele vai entender que é falso e vai passar para cá. Então, while é verdadeiro, sim, então continue. Se não for mais verdadeiro, execute o else. Vamos executar. O loop terminou.
Então é dessa forma. Aqui nós usamos de uma maneira simples, mas se você tiver um código mais completo, garanta que ele está funcionando corretamente antes de usar esse laço aqui de uma forma meio que sem entender, como a gente demonstrou aqui. Só a posição entre o continue já foi o suficiente para dar erro no código, ele ficar repetindo 6 infinitamente.